A maioria de nós passa a vida inteira sem conhecer as próprias emoções, né? A gente passa tendo sensações de angústia, de ansiedade, sem compreender exatamente por que a gente está tendo aquelas emoções. E à proporção que o tempo passa, muitas dessas emoções geram mecanismos de defesa que fazem a gente querer, de alguma forma, se proteger. Quando na verdade a gente está tendo atitudes que estão apenas obstruindo a nossa capacidade de compreender por que temos determinadas emoções e, como consequência, nos conhecer de maneira mais profunda e criar algum nível de liberdade. Por exemplo, é muito comum a gente ficar preocupado ao longo da vida com o que o outro pensa. É muito comum a gente ter algum tipo de cuidado quando vamos tomar alguma atitude ou quando vamos fazer alguma coisa para não afetar o outro, para não magoar o outro, mas principalmente a gente espera a validação do outro. E essa validação tão esperada faz com que a gente se mantenha preso a situações, a pensamentos, a emoções que nos fazem mal. Quando você não consegue, por exemplo, agir da forma como você gostaria de agir, ou em consonância com aquilo que você é, com a sua essência, com o que você acredita, você está entrando em conflito com você mesmo. Você está agredindo, violentando a você mesmo. Então é fundamental que a gente consiga compreender quais são as nossas emoções, compreender quais são os nossos desejos, para que a gente tome atitudes que estejam de acordo com essas emoções, com esses desejos. Por quê? Porque essas emoções, esses desejos, esses sentimentos que nós temos, revelam quem nós somos. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a gente não deve tratar mal, a gente não deve rejeitar as emoções que nós temos. Porque essas emoções, elas revelam a nossa persona, a nossa essência, quem de fato nós somos. Eu, por exemplo, fui criado dentro de uma estrutura religiosa e eu sei que muitos aqui no YouTube, ao redor do mundo, também foram criados dentro de estruturas religiosas. E dentro dessa estrutura religiosa eu nunca aprendi, por exemplo, o que significava determinadas emoções e comportamentos que eu tinha. Eu era simplesmente tratado como alguém que fez algo errado. Quando eu cometia alguma coisa que dentro da estrutura religiosa era observada, vista, encarada como um pecado, nunca me perguntaram assim, mas Jonas, por que você fez isso? Você entende o que é que está acontecendo? Você sabe por que você teve ou tem esse comportamento? Não, era simplesmente visto o pecado, né? Tipo, você cometeu um pecado. E aí, a partir do momento que eu cometi aquele pecado, aquele comportamento, ele era julgado. Ele não era observado, ele não era tratado, ele não era... E assim, eu não estou aqui julgando o que é certo e errado, estou apenas dando um exemplo de uma estrutura religiosa específica que tratava determinado comportamento que para as pessoas em geral é um comportamento normal como algo errado, como um pecado. E dentro dessa estrutura religiosa, infelizmente, eu passei por situações de rejeição, de isolamento social, de me tornar um pária dentro daquela comunidade. Então, assim, eu passei por isso mais de uma vez, né? Perdi amigos, perdi vínculos. Perdi amigos não, né? Eu confesso que as pessoas que são meus amigos, de fato, não me abandonaram e estão comigo até hoje, independente se eu estou ou não dentro dessa estrutura religiosa. Mas quando você consegue compreender que você é livre, porque cara, isso aqui é o principal, tipo, a gente fica preso a pensamentos, a crenças de que precisamos agradar A, B ou C, ou que não podemos fazer isso porque senão vai magoar fulano, ou que, enfim, o medo do julgamento, a gente fica com medo de ser julgado. O que acontece é o seguinte, as pessoas não estão nem aí pra gente, as pessoas não estão nem aí pra você. As pessoas, elas só estão preocupadas com elas mesmas. E assim, eu não vou nem falar aqui da ideia de certo e errado, da percepção de realidade, porque
a maneira como as pessoas olham o que eu faço, o meu comportamento, primeiro que não é problema meu, porque é a forma como a pessoa está olhando. Quem está achando ruim é a outra pessoa. E a percepção da realidade que essa pessoa cria a partir do meu comportamento vem de crenças, emoções e pensamentos dela. Não tem nada a ver comigo. Então, assim, é fundamental que a gente compreenda que é importante se libertar disso. Para se libertar disso, é importante que você se conheça. Para você se conhecer, você precisa criar questionamentos das suas emoções, observar suas emoções. Eu, por exemplo, como fui criado dentro de uma estrutura religiosa cristã, quando eu tinha, por exemplo, alguma vontade, desejo ou impulso, eu era incentivado a controlar esses impulsos. Como? Tenha autodomínio. Você precisa ter autodomínio, autocontrole. Hoje eu não vejo dessa forma. Primeira coisa, antes de você ter autodomínio, é compreender, questionar, tipo, tá, esse sentimento, essa emoção veio. Deixa que ela venha. Deixa que ela faça o que ela está tentando fazer. E tente compreender o porquê que ela está vindo. De onde ela está vindo, qual que é a fonte dela. Por exemplo, por que que eu tenho essa vontade em específico? Por que que eu tenho esse desejo em específico? Por que que eu quero fazer isso em específico? E aí quando você consegue identificar a fonte, o motivo pelo qual, você consegue dar um sentido diferente àquela emoção, àquele desejo. Porque, por exemplo, eu tinha um hábito de ser um cara muito reativo, né? Eu me ofendia quando alguém falava mal ou de mim, ou do meu caráter, ou falava, ah, mas você é uma pessoa arrogante, ah, mas você... Eu tentava meio que provar para a pessoa, não, eu não sou arrogante, eu sou uma pessoa que eu faço várias coisas, eu não sei o quê. Irmão, foda-se se ele me acha arrogante, tá ligado? Mano, é uma percepção dele. E se você for uma pessoa arrogante, você tem várias outras qualidades. E você tem que decidir se você vai ou não mudar essa característica. No geral, o que as pessoas pensam sobre você tem relação com elas. Elas que são responsáveis pela percepção da realidade delas sobre o outro, não você. Você tem responsabilidade com você mesmo. Você... Deixa eu dar um exemplo. Isso aqui é maconha, tá? Eu percebo que pessoas da minha família não estão nem aí pro fato de eu fumar um baseadinho, tá ligado? Porque as pessoas, elas estão preocupadas com cada um com a vida delas. Eu não vou na casa de ninguém, eu não peço a ninguém, eu moro sozinho, eu pago minhas contas, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Só que eu, na minha cabeça, tinha medo de que as pessoas soubessem que eu fumo, porque eu tinha medo das pessoas me julgarem. Eu lembro que quando eu postei a primeira vez, fumando umzinho, apertando o beck e tal, o meu medo era, caraca, e aí? Tipo assim, eu meio que selecionei quem podia ver e quem não podia ver. E o que aconteceu foi que eu me esqueci de algumas pessoas, né, cara? E aí teve gente que eu não sabia que, tipo, poderia ver e que viu. E na hora eu falei, cara, esse cara deve estar pensando que eu sou um filho da puta, maconheiro, drogado. Aí depois eu pensei, cara, foda-se. Tá ligado? Foda-se. Tipo, não, o cara não me liga, o cara não me procura, o cara não... Foda-se. Tá ligado? Tipo, essas pessoas não são nada minha, eles não são nada meus pra poder falar da minha vida, sabe? Cara, quando você começa a simplesmente parar de se importar, de se preocupar com o que o outro pensa sobre você, a sua vida muda completamente. Quando você começa a digerir as suas emoções de maneira mais responsável, de maneira mais cuidadosa, simplesmente deixa o sentimento, a emoção vir e pensa sobre. Não reage, não seja reativo. Porque quando você é reativo, por exemplo, no meu trabalho tem pessoas que me irritam profundamente. Eu não brigo mais com essas pessoas, tá ligado? Tipo,
quando a pessoa me irrita, a emoção vem, né? A pessoa me irrita. Antigamente eu simplesmente reagia, tipo, não sei o que você tá errado, que não é assim, pá. Hoje a coisa vem e eu simplesmente, a vontade de falar vem, eu fico ali digerindo, pá, escuto a pessoa falar. E aí, tipo assim, 10 segundos depois, sei lá, 20 segundos depois, eu já não me lembro mais, tipo, da emoção. A emoção foi embora, tá ligado? E aí me dá preguiça de falar. Me dá preguiça de reagir. Teve um dia mesmo desse aí que eu tava comendo dentro da loja, tá ligado? E realmente, a loja fica com cheiro. Eu tava comendo cachorro quente. E aí meu colega de trabalho, que é o gerente da loja, ele falou, pô, cara, não come cachorro quente aqui. Só que o que é que tinha acontecido? Tinha chovido um pouco, faltou energia no bairro inteiro. Só tinha um cliente dentro da loja que era amigo meu de anos. E aí, tipo, o cliente não tava nem aí que eu tava comendo cachorro quente, não tinha ninguém na loja, não ia, enfim. Só que não era correto comer porque já tinha sido avisado, a loja fica com cheiro, enfim, ninguém gosta de cheiro de comida, vai saber. E aí, tipo, o cara veio me chamar a atenção e tal. Na hora me deu uma raivinha, tá ligado? Tipo, pô, vou aqui falar, pô, cara, não tem ninguém na loja, pô, para disso, tá sem energia, tudo escuro. Caraca, meu. Só que eu falei assim, aí eu deixei, né? Eu deixei realmente sair, comi lá fora. E depois eu fiquei pensando, cara, quer saber, o cara tá certo, e é isso, tá ligado? Não vou ficar discutindo com o cara, tá ligado? Então, assim, quando você começa a ser dono da sua vida, quando você toma as rédeas da sua vida, e aí nesse sentido eu tô falando sobre rédeas emocionais, a maneira como você lida com a forma como as pessoas interagem com você, a maneira como você lida vai determinar a forma como você percebe as coisas, né? Então, eu vou dar o sentido e o tamanho das coisas que acontecem comigo, da forma como as pessoas me tratam. Por exemplo, cara, eu não tenho nenhum motivo de me importar com pessoas que não gostam de mim. Tipo, cara, por que que eu vou me importar com pessoas que não gostam de mim? Eu lembro que quando eu era moleque, eu ficava assim, cara, fulano não gosta de mim, cara. Meu Deus, quando eu era moleque, não, né? Há pouco tempo atrás, eu era assim. Tipo, cara, fulano não gosta de mim, cara. Pô, necessidade de afeto, de aprovação. Por que que eu tenho essa necessidade de afeto, de aprovação? Se a pessoa não gosta de mim, foda-se. Foda-se ela, tá ligado? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu preciso gostar de mim. E uma das coisas mais reais que eu preciso fazer, que demonstram afeto, amor por mim mesmo, é me afastar de pessoas que não gostam de mim, porra. Dane-se se a pessoa não gosta de mim. Problema dela, que ela fique pra lá. Eu quero perto de mim pessoas que gostam de mim. Então, assim, eu sei que isso é meio clichê, mas é fundamental pro autocuidado. Enfim, acho que já falei pra caralho.